Mas é a palavra e a verdade de Deus, amém, irmão? Seja Deus verdadeiro, diga assim, seja Deus verdadeiro e todo homem é mentiroso. Então a Bíblia é bem clara, amém, que nós temos que conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, amém, irmão? Então nós estamos aqui para ouvir a verdade, amém? Aprender a verdade e viver a verdade, porque no tempo do Senhor, a Bíblia fala que muitos, aleluia, que eram crentes, que vinham na igreja, vão se levantar, amém? Os falsos obreiros, falsos mestres, falsos teólogos. Então nós estamos entrando por esse tempo agora, mas a Bíblia foi bem claro, quem é sábio que vê, que entenda, amém, irmão? Porque as pessoas têm aparência que é, mas não são, amém? Por isso que em Gálatas 3 ele diz: ó insensato Gálatas, começasse no Espírito e terminasse na carne. Então muitos começam no Espírito e depois voltam para a carne. Outros começam na fantasia, na fábula, pensando que o reino de Deus é qualquer coisa. Não, o reino de Deus é o Senhor Todo-Poderoso, que enviou sua palavra, enviou o seu Espírito para edificar uma igreja, aleluia, a igreja que converte a sua palavra, obedece a sua palavra e vai morar no céu, aleluia. Diga glória a Deus, diga glória a Jesus. Levanta as mãos agora e ora a Deus e diga: Senhor meu Deus, nesta noite eu entendi, ó Pai, que há tempos trabalhosos, há tempos difíceis, mas quando eu levantar as mãos, ó Pai, eu estou te pedindo, me ajuda agora em compreender, entender, ó Pai, ó Deus, a discernir o bem do mal, ó Pai, que eu possa, Deus, descobrir dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, onde eu estiver, ó Deus, ó Pai, esse demônio, ó Pai, esse espírito de rebelião, ó Pai, esse espírito que atua nos falsos evangélicos, ó Pai, nos falsos profetas, nos falsos pastores, ó Pai, caia por terra agora e diga: todo demônio agora que atua nas regiões celestiais agora, espírito que atua nas igrejas, no esfriamento, e que trabalha nesse falso obreiro, esse obreiro, Pai, que não tem temor, esse obreiro que não tem reverência a Deus, ó Pai, Senhor, trabalhe na sua justiça, levanta homens, como o Senhor diz a Moisés, ó Pai, homens que temem o teu nome, homens de caráter, ó Pai, pessoas, ó Deus, que trabalham, ó Pai, pessoas que dão fruto na tua igreja, ó Pai, Deus, o Senhor disse: não dá fruto, será cortado, ó Pai, o Senhor disse: não dá fruto, o Senhor corta, ó Deus, o machado já está preparado, ó Deus, já está posto na árvore, ó Deus, como diz João Batista, a paz já está preparada, a palha vai ser queimada, ó Pai, o trigo vai para o celeiro. Então abençoe esses corações, ó Pai, para que eles sejam o trigo no dia da colheita do Senhor, e eles não fiquem no dia que o Senhor vier, ó Pai, para buscar, ó Deus Santo, os santos do Senhor e a igreja noiva do Cordeiro. Abençoa agora o louvor nessa noite e o culto dessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Amém, Maria. Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus. Amém. Às vezes a gente olha para cima e fala: ai, vai cair um temporal. Aí a pessoa desiste, né? Eu já passei muitas vezes assim, mas eu não desisti, amém? Glória ao nome de Jesus. Esse está desligado. Os pendrive caindo. Glória ao nome de Jesus. Diga assim: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Diga: Senhor, aleluia, venha receber meu louvor nessa noite, venha receber minha adoração. Diga: ó Deus, diga: ó Deus, quando eu estiver adorando, eu quero sentir no meu coração se a minha adoração está te agradando. E se estiver agradando, ó Pai, enche o meu coração e transforma ele nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Boa noite na paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos oferecer o nosso louvor a Deus. Amém? Deixar Deus trabalhar em nossos corações, trabalhar na nossa vida. Amém? Quando nós aceitamos Jesus e deixando Ele trabalhar, Ele faz a obra, amém? Ele
faz a vontade dele nas nossas vidas. Aleluias. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome Glória a de Jesus. Toda a honra, toda a glória. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória, glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos louvar aquele... o milagre vai acontecer. Glória a Deus. Aleluias. Deus seja louvado. Deus seja exaltado nesta noite. Aleluias. Deus, receba, ó Pai, o nosso louvor. Receba, Pai, a nossa adoração. Porque eu creio, Senhor, no milagre. Eu creio na vitória desse irmão, dessa irmã nesta noite. Oh, aleluia! E o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. Toda enfermidade vai desaparecer. E o milagre vai acontecer. E o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. Toda enfermidade vai desaparecer. E o milagre vai acontecer. O surdo vai ouvir, o mudo vai falar. O cego vai ver e o morto vai ressuscitar. Em nome de Jesus, hoje você vai ver. O milagre vai acontecer. O surdo vai ouvir, o mudo vai falar. E o cego vai ver e o morto vai ressuscitar. Em nome de Jesus, hoje você vai ver. O milagre vai acontecer. E o milagre vai acontecer. E o milagre vai acontecer. Toda enfermidade vai desaparecer. E o milagre vai acontecer. E vai acontecer. O milagre vai acontecer. E toda enfermidade vai desaparecer. E o milagre vai acontecer. O surdo vai ouvir, o mudo vai falar. E o cego vai ver e o morto vai ressuscitar. Em nome de Jesus, hoje você vai ver. O milagre vai acontecer. O surdo vai ouvir, o mudo vai falar. E o cego vai ver e o morto vai ressuscitar. Em nome de Jesus, hoje você vai ver. E o milagre vai acontecer. E o milagre vai acontecer. E o milagre vai acontecer. Toda enfermidade vai desaparecer. E o milagre vai acontecer. E o milagre vai acontecer. E o milagre vai acontecer. Toda enfermidade vai desaparecer. O milagre vai acontecer. E o milagre vai acontecer. E o milagre vai acontecer. Toda enfermidade vai desaparecer. E o milagre vai acontecer. Oh, aleluias. Quem é você? Oh, o cego vai ver. Você estava morto. O surdo vai ouvir. E o mudo vai falar. Quem foi Porque esse quando o milagre acontece, e Jesus é o milagre, e Ele faz o cego ver, Ele faz o surdo ouvir, Ele faz o cego enxergar. Alamanai de Candarás, Alavassuriamanai de Candarabassou. E vai acontecer, o milagre vai ouvir, o mundo vai falar, e o cego vai ver e o morto vai ressuscitar. Em nome de Jesus, hoje você vai ver. O milagre vai acontecer.
E o milagre vai acontecer. E o milagre vai acontecer. Toda enfermidade vai desaparecer. E o milagre vai acontecer. E o milagre vai acontecer. E o milagre vai acontecer. Toda enfermidade vai desaparecer. E o milagre vai acontecer. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Jesus é o milagre. Amém? E você já é o milagre. E se você crê, você vê o milagre. Amém? Porque quando Jesus, ele chegou no cego, ele perguntou para o cego, né? O que aquele cego queria que Jesus fizesse. E ele falou para Jesus que ele queria enxergar, porque ele era cego. Ele não conseguia ver. Amém? E quando ele falou isso, Jesus, né? Passou a mão e ele começou a ver. Amém? Então, muita gente está cega espiritual, né? Ele não consegue ver as coisas de Deus. Mas Deus está falando no louvor, né? Quem crê no milagre, quem está cego começa a enxergar. Quem está surdo começa a ouvir. Aleluia, quem está paralítico começa a andar. Por quê? Porque Jesus é o milagre, amém? E quando você crê, o milagre acontece. Diga glória a Deus. Quando você crê, aleluias, a sua cura acontece, a sua doença vai embora, porque Jesus chegou, porque Ele é o milagre, Ele é o dono do milagre. E quando Ele chega, alguma coisa acontece. E se Ele chegou na sua vida, o milagre vai acontecer, diga amém. Se Ele chegou na sua história, na sua casa, nos seus sonhos, naquilo que seu coração almeja, deseja, Deus é o milagre. E Ele pode realizar, diga amém. Mas nós precisamos crer e ver e saber e confiar que Ele é o dono do milagre, amém? Ele é quem faz, Ele é quem opera, Ele é quem cura, Ele é quem liberta, aleluia. E se nós crer, nós veremos a glória de Deus, aleluias. Se nós crer, aleluias, nós veremos tudo, aleluia, aos nossos olhos acontecendo pela fé, que é pela fé, amém? Hebreus 11 diz que a fé é a certeza daquilo que não vimos, mas das coisas que não estamos vendo. Então é a fé que vai fazer o milagre acontecer. Diga amém. Diga aleluias. Então é a sua fé que vai alcançar, aleluia, a sua vitória. Diga glória a Deus. Diga aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Vamos adorar mais um louvor, amém? Glória a Deus. Às vezes quando eu começo a louvar, aí já vem eu querendo falar a palavra, mas eu não vou pregar, eu vou só louvar. Amém? Glória a Jesus. Aleluias. Vamos louvar aquele louvor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos louvar esse, é a tua presença, amém? Então vamos buscar a presença de Deus através desse louvor, amém? Se você fechar os seus olhos e pensar no seu milagre, acreditar que Jesus é o milagre na sua vida, você vai começar a sentir a presença de Deus. Porque você está no melhor lugar hoje, é a casa de Deus. Aleluia, o melhor lugar que você escolheu para estar foi na casa de Deus. E hoje, este é o melhor lugar que você está. Aleluia, para buscar a presença de Deus. Diga bem. Este é o melhor lugar. Aleluia, que faz só o bem para você. Que quer ver só o seu bem. Que quer ver você vitorioso. Que quer ver você mais que vencedor. Aleluia. Oh, glórias. Existe um lugar, a fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença, em tua presença, existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua
Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor. Vou esconder, tu és meu prazer, em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Oh, aleluia, oh, aleluia, seja louvado. Oh, este lugar que você está é o lugar, aleluia, de paz, de bens. Muitos não querem ver o seu bem, mas Deus deseja o teu bem. Deus deseja que você vá bem. Ai, Saramanaye cantarás em tua presença, em tua presença. Existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu esconder, tu és meu prazer, em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Oh, aleluia. Oh, Deus, é em tua presença, Senhor. Oh, que nós conseguimos vencer. É em tua presença que o mal não vai prevalecer. Porque a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia. Mergulhar, descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero ser, tu és meu prazer, em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Oh, aleluias. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Oh, aleluia. Vamos dar uma salva de palmas. Aleluia, a presença de Deus. Quando você chega, irmão, no lugar, pode estar a maior tempestade,
ao contrário. Pode estar o pior inferno. Pode estar o céu desabando sobre você. E quando você chega cheio da presença, aquele lugar se acalma, amém? Porque Jesus é a presença de Deus. E quando ele chegou lá, que o mar estava agitado, ele acalmou a tempestade, não foi assim? Jesus acalmou a tempestade, porque ele chegou. E quando ele chega, ele é a presença, amém? Quando ele chega, alguma coisa acontece. Quando ele chega, ele derruba as obras do diabo na sua vida. Quando ele chega, ele desfaz a macumba contra a sua vida. Quando ele chega, ele manda a doença embora. Quando Jesus chega, irmão, ele desfaz todo o mal contra a tua vida. Aleluias! E por isso que ele diz, busque a presença dele, amém? Que é onde você colocar seus pés, com a presença de Deus, o mal que está lá não vai resistir. O demônio que está lá contra você não vai prevalecer, amém? Porque o próprio Deus diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, amém? Ele pode tentar, ele pode fazer o mal para você, mas não vai prevalecer. Diga, não vai prevalecer, porque Jesus é o meu Senhor. Jesus é maior do que tudo. E Jesus está comigo. Jesus está com você. Se você crê, dê uma salva de palmas para Ele. Amém? Porque Ele é fiel. Aleluia. Glória a Jesus. Graças a Deus, né? Ontem choveu bastante, né? E bastante água, aquela chuva, né? Abundante, né? Eu até pensei, falei, eu vou orar pelo pessoal lá de Hortolândia, né? E hoje veio um representante da família. Faz 2 domingos, né, que não aparece. Mas nós sabemos algumas pessoas a Deus e dizendo, Senhor, agora manifesta a sua justiça, manifesta a sua glória. Aí eles brincaram com o Senhor, brincaram com sua obra, brincaram com o ministério, brincaram com a palavra. Então é a hora de o Senhor trabalhar. E Deus falou, eu vou trabalhar. E muitos irmãos vão, amém, muitas vezes descobrir que não é o tanto de gente que nós estamos, é a qualidade de que nós estamos diante de Deus. Porque Deus, ele chama uma multidão, mas depois ele separa. Por isso que ele foi bem claro, eis que se o ímpio não se converter, o Senhor afiará a sua espada. Então nós estamos num tempo agora que você já não pode cochilar mais diante de pessoas, diante de muitos amigos, falsos obreiros. Então você está num tempo agora de olhar para Jesus, viver a palavra, porque senão você cai. As pessoas de falsidade, de mentira no Evangelho são muitos, que acabam atraindo para você, aleluia, um costume, amém? Não? Que não é verdadeiro, e aí você vai entrando, vai sendo esfriado, quando você vê, você não congrega mais, quando você vê, você já não quer, aleluia, se esforçar para estar num culto, aí você vai, aleluia, virando rebelde, e rebela contra Deus e a palavra, e depois você terá da obra da sua rebeldia. Então por isso, vamos acordar, igreja. Nós estamos num tempo agora, o qual Jesus está voltando. E ele diz a Israel, ele diz para Israel, prepara-te, Israel, para encontrar com teu Deus. A igreja tem que se preparar somente para uma coisa, encontrar com Jesus. Não é mais nada nesses últimos dias. Não é para ter carro, casa, essas coisas vão ser acrescentamento, mas é preparar o coração para encontrar com Deus Todo-Poderoso. Então, nessa noite, minha oferta já está aqui. Você que tem sua oferta, tem seus dízimos para entregar nessa noite. A meu irmão mandou o dízimo, falou, desculpa pastor, né? Porque eu mandei o dízimo atrasado. Você viu, as pessoas não têm conhecimento. Você prega o ano inteirinho para a pessoa, você fala, conhece a palavra, né? Você vai ver, não conhece. O dízimo não é para o pastor da igreja, o dízimo é a devolução daquilo que é de Deus. A igreja não faz, aleluia, para o homem. Você faz é para Deus. Agora, o homem é incumbido de receber, é incumbido de pregar, ensinar. Então você, quando erra, não dá o dízimo corretamente, não faz essas coisas, você, aleluia, pode até pedir perdão, não é errado. Só que muitas vezes, aleluia, a gente não compreende que nós não devíamos mais viver assim. Nós devíamos ter um compromisso mais sério, aleluia, para quê? Para que nós, aleluia, fomos aprovados por Deus, aquilo que apresentamos diante de Deus. Porque muitas vezes a gente vem na igreja, nós fazemos culto e damos oferta, mas tem que ser aceita pelo Senhor. Amém? A igreja tem que apresentar uma oferta que qual Deus, aleluia, é louvado e adorado nela. Se você apresenta uma oferta, o qual não é aquela oferta digna para Deus, ou digna que você pode dar, você está afrontando a Deus.
Se você tem 500 no bolso e você dá 5 realzinhos para Deus, você está afrontando a Deus. Você tem que dar 50 reais a 100 reais, amém, irmão? Por quê, irmão? Porque Deus é Senhor, amém, irmão? Então Malaquias, ele diz o quê? Ele diz assim, você me chama de pai, mas cadê a minha honra? Não é? Se você me chama de Deus, mas cadê a minha honra? Então, com maldições, vós é amaldiçoado. Então, hoje as pessoas não compreendem. O culto tem que ser aceito. Nossa presença tem que ser aceita. A oferta que damos tem que ser aceita. Nosso trabalho tem que ser aprovado diante de Deus. Porque senão nós vamos trabalhar, dar oferta, até mesmo sendo dizimista, mas não fazendo, aleluia, ao ponto que Deus aprova. Amém? Então nós temos que ser obreiros aprovados, igreja aprovada, que quando vem no altar, aleluia, vem com a semente, vem com amor, vem com adoração, vem reconhecendo que a obra vai usar o dinheiro, pagar luz e água, mas o Senhor nosso Deus é o Senhor do ouro e da prata, e Ele prometeu, aleluia, que quando nós trazemos dízimo e trazemos oferta, Ele abre janela do céu. Malaquias 3:10, diga assim, Ele abre janela do céu, aleluia. Ele abre a janela do céu. Então por isso que o rapaz mandou o Pix, eu quase falei para ele, traz pessoalmente, amém? Por quê? Porque Deus tem algo, aleluia, com sua igreja. Então Deus não quer que você também só dê dízimo, e Deus não quer somente que você dê oferta. Deus quer que você dê tudo para Ele, sua própria vida, aleluia. Diga comigo, são 3 sementes: minha vida, a minha presença, o meu louvor, a minha oração e a minha oferta financeira. Então tudo isso tem que estar junto, amém, irmão? Nós somos psíquico, corpo, espírito e alma. Por isso Amós, ele diz, o povo me traz oferta, mas eu deixo de dente limpo. E Deus não traz oferta, mas eu não abençoo com a chuva. Por quê? Porque o próprio Deus disse, eles gostam de dar oferta, mas eles não obedecem a mim, não obedecem a minha vontade. Então às vezes as pessoas gostam, tem gente que vem na igreja, nossa, tem um amor para dar oferta, mas às vezes oferece um louvor vedado, na hora da oração é desagradável, na hora do cântico é desagradável, na hora de reverenciar a palavra é desagradável, e aí ele perde o culto todo que ele ficou, porque não soube prestar culto a Deus. Diga assim, eu quero aprender a prestar culto a Deus, amém? Então nós estamos aqui para cultuar a Deus, e tem que ser um culto racional, amém? Quem preparou a sua oferta, ele vai passar agora, aí o Natan vai colocar um louvor para nós, amém? Aquele, aleluia, bendito é o nome de Jesus, aquele restitui, Natan, aleluia. O pastor dessa igreja, ele incomoda um pouco as pessoas, viu? Onde eu estava no posto de gasolina, um rapaz era desviado, a unção de Deus estava fluindo em mim, e ele queria se esconder. Aí eu falei, eu vim aqui só nesse posto, porque você afastou do caminho do Senhor e está dizendo para você voltar. Ele falou, mas Deus falou com você, falou. Eu estava lá do outro lado, e eu vim aqui só para falar para você. Ele falou, eu sou desviado mesmo, mas não quero voltar, porque na igreja eu vi escândalo, eu vi isso, vi aquilo. Falei, mas você está na igreja e Jesus não disse que haveria escândalo. Os planos que foram embora, os sonhos que se perderam, o que era festa e agora é outro do que já morreu. Não pode pensar que esse é teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe azeite em minha dor. Se tu me leva para as águas tranquilas, leva-me, Senhor, e refrigera minha alma, restitui. Restitui, Senhor, ouça o nosso clamor. Oh, restitui, Senhor, nesta noite, que foram embora os sonhos que se perderam,
é a festa e agora é muito do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, em nunca restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe azeite em minha dor. Restitui, me leva para as águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Oh, restitui, Senhor, nessa noite. Oh, aleluia, só dependemos de Ti nessa noite, ó Pai. Oh, Deus, o gafanhoto. Oh, Deus, tudo que foi ao contrário. Senhor, todo mal que nos sobreveio e que nós tivemos percas, meu Pai, seja restituído. Seja restituída a alegria, seja restituída a cura, a paz, ó Pai, que a gente volta. O tempo que roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado para quem clamar. Tem o poder do clamor pode ressuscitar. Oh, aleluia, Jesus. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe azeite em minha dor. Restitui, me leva para as águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe azeite em minha dor. Restitui, me leva para as águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, Senhor, oh, nosso clamor. A gente vê quanta gente já teve nessa igreja, né? Eu encontro que a maioria deles mudaram de igreja, mas estão tudo desviados nas ruas, voltaram para as drogas, estão em ministérios, aleluia, que não tem nada a ver com a verdade de Deus, estão sendo enganados no meio de uma multidão. Alguns não entenderam, aleluia, que muitas vezes o caminho mais fácil, aleluia, leva nós para a perdição. Porque Jesus mesmo avisou nós: confiai até o porta estreita, o caminho apertado. Ele falou: se está difícil, é nesse caminho que você tem que ir. O caminho da palavra, servir a Deus com choro, com pranto, alegria, aleluia, porque é os últimos dias da igreja na terra, aleluia, tempo da igreja, aleluia, amar o Senhor teu Deus de toda força, de todo entendimento e de todo o coração, amém? Então vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. E eu sempre falei para Deus: Deus, eu quero pregar que nem alguns pastores, amém? Ah, vem na igreja, cura para você, bênção para você. Sim, tem bênção, ora a semana inteira para que sejam abençoados. Mas eu fico perguntando: o que adianta a pessoa receber a cura e ir para o inferno? Amém? Porque muitos recebem a cura e vai para a idolatria de volta. Muitos recebem a cura e volta para o bailão de volta. E muitas vezes ele fica tão enganado, dizendo que Jesus está com ele porque ele foi curado por Jesus. Não, irmão. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre a igreja de Deus, amém? E nós vamos falar um pouco sobre a igreja chegar com confiança, aleluia, ao trono de Deus. Hebreus, capítulo 3, versículo 11.
Então, quando nós olhamos para a palavra e nós entramos na temática, porque certamente é uma temática que nós vamos fazer. O que é temática? Comparando alguns textos, alguns versículos. Certamente pode ser que seja uma pregação expositiva, que eu leia todo o versículo e prego em cima dele. E já aconteceu comigo no culto, que eu tenho o desejo de ensinar o que Deus me deu, para aquela pessoa crescer espiritualmente, e depois a pessoa se revela contra mim e não vem mais na igreja. Por causa de 5 minutos no culto, por causa de 10 minutos, e toda a intenção foi passar mais conhecimento da parte de Deus e dar a ele, aleluia, um bom ensinamento, uma boa palavra de Deus, até demonstrando, exortando para que ele cresça e seja um obreiro cheio de Deus. E no fim a gente acaba sofrendo ainda, porque aquela pessoa não entendeu. Para um pregador da palavra de Deus, ele tem que orar, ele tem que consagrar. Às vezes ele prepara o culto o tempo todo. Você viu hoje a dificuldade, nós começamos a orar 6 horas, ninguém chegou 6 horas, a não ser eu, a irmã Sebastiana e minha esposa. E nós estamos combinados que a igreja começa a orar 6 horas. Aí nós ora meia hora de oração, e depois a gente engolva, depois a gente tem mais tempo para meditar na palavra. Então a desobediência é algo qual você, qualquer um de nós, temos que tomar cuidado com ela. Porque muitas bênçãos são retratadas e muitas vezes não descem sobre nós por causa de indisciplina. E certamente Deus, o que mais ele recebe são crentes disciplinados, que aprendeu na escola, que agora se converteu a ele e obedece a sua palavra. Então aqui nada mais é de uma oportunidade que Deus está dando para nós, e ele está esperando que nós arrependemos. Então por isso que ele diz aqui no Hebreus 3, versículo 11: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Está vendo? E teve cuidado, irmãos, jamais aconteça de haver em qualquer de vós perverso coração, de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornado participante de Cristo, e se de fato guardamos firme até o fim a confiança desde o princípio que tivemos, enquanto se diz: hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçai vosso coração, como foi na provação. Então você vê que a carta aos Hebreus fala sobre da superioridade de Deus, de Jesus e da sua palavra, do ministério qual Deus deu a conhecer para nós nos últimos tempos, e deu aos pastores, de Efésios 4, 11, deu para apóstolo, um para pastor, outro para profeta, outro para mestre, outro para evangelista, visando a edificação da igreja, para que ninguém sejamos como menino agitado, correndo de um lado para o outro num vento de doutrina. Então você vê que nós corremos muitos riscos se nós não atentarmos, aleluia, para aquilo que Deus está falando. E certamente Deus está falando quase todos os dias, aleluia, a sua igreja, o seu povo. Porque toda obra de Deus, todo o reino de Deus é diário. Há uma consequência, uma sequência, na verdade, todos os dias de oração, palavra, de conhecimento, de apresentação, de culto a Deus, compromisso com Deus. Porque fazendo isso, a gente vai crescendo na graça, no conhecimento, vamos sendo quebrantado o nosso coração. E a gente percebe, aleluia, que nós temos a tendência de endurecer. Você pode ver, se você não vê um culto, não ouve a palavra, uma boa palavra, uma verdade, né? Porque você pode ouvir muitas pregações, que são pregações que só estão enchendo o seu ego. Não estão levando você à demonstração, trazendo você para a verdade de Deus, mostrando que Deus procura em você a fidelidade, entrega e fé, aleluia, na sua palavra. E quando a pessoa demonstra alguma coisa que ele não está dizendo sobre a exortação, demonstração, a correção que vem, isso demonstra que ele não tem temor, ele não está pronto, aleluia, para entrar no descanso de Deus. Ele está endurecendo o coração, ele não está ouvindo a voz do Espírito Santo. E certamente, a gente que está aqui às vezes pregando, a gente temos dificuldades. Por que nem se vê aquela família que está vindo nos últimos cultos? Famílias que estão com problema, por isso que estão vindo. De morte. Nós oramos.
Mas você vê, quando você prega a palavra, eles não sabem o que é Santa Ceia, não sabem o que é isso, não sabem o que é aquilo, porque eles tiveram batizados em outras denominações. E outros são de outras denominações. Então você vê que a dificuldade para o pastor é muito grande. Porque a palavra pode ser forte para ele, pode ser pesada para ele, pode ser uma palavra que talvez, aleluia, ele nunca mais volta na igreja. E tem pessoas que às vezes obrigam o pastor a ministrar palavras direto assim, chamando ele para a fé, chamando ele para se entregar, para se render e se converter a Deus. Porque certamente se tiver numa igreja e não se converter verdadeiramente a Deus, aleluia, amém, não vai adiantar. Porque só a conversão a total, radical diante de Deus, o quebrantamento do nosso coração, teremos mais condições de viver na presença de Deus. Porque se nós endurecemos a ouvir a palavra, a ouvir a Deus, não aceitamos correção, não aceitamos o que é certo, o que é verdadeiro da parte de Deus, nós se afastamos de Deus. E é o que acontece nesses últimos dias. As pessoas estão vivendo um tempo onde a palavra está sendo pregada, mas a palavra tem que ser vivida. Porque o sinal evidente de conversão, de vida com Deus, é as nossas práticas das nossas obras. Certamente, toda obra ela tem que ser feita na palavra, tem que ser feita por fé. Então por isso que ele falou assim, jurei na minha ira. Porque Deus se indigna por causa da incredulidade, por falta de quebrantamento, falta de entrega, de compromisso com Deus. E certamente você pode cometer o mesmo erro que Israel cometeu lá nas águas de Merimbá, aonde eles endureceram a crer em Deus e a obedecer a Moisés e viver segundo a palavra de Deus. E certamente eles não poderiam entrar onde Deus tinha para eles, o lugar secreto, o lugar reservado, que a Bíblia chama de esconderijo do Altíssimo, ou na sombra da rocha. E eles poderiam ter o Salmo 121, o guarda de Israel não dorme nem toqueja, ele guarda a sua entrada, guarda a tua saída, nem o sol estará de dia, nem a lua estará de noite, o Senhor te guardará de todo mal, guardará você, aleluia, onde você for, onde você estiver, aleluia, porque Ele é Senhor grande e poderoso. Então o que acontece com a gente, irmão, é que a gente vem na igreja e a gente pergunta, por que tem gente que não vem no culto da terça-feira? Alguns é justificado, que trabalha, irmão, mora longe, poderia até vir também, né, se Deus tocar, mas alguns moram pertinho. Teve um irmão que falou, vem só domingo na igreja. Você viu, irmão? A pessoa está tão pegada a esse mundo, ao trabalho, às coisas da obra da mão, na necessidade, do que a própria serventia ao Deus que cria todas as coisas. E quando ele aprender a se entregar para Deus de todo o coração, de toda a sua alma, não endurecer a voz do Espírito Santo, Deus prospera a obra das suas mãos. Deus coloca anjos para trabalhar em favor dele. Deus coloca ministros de Deus, que são anjos ministradores, Hebreus 1,14. Os anjos ministradores trabalham em favor daquele que dá a salvação. Então o culto a Deus, irmão, é racional. Então quando nós entramos pela porta, cada pessoa deve fazer com amor, com cuidado, com muita adoração, com muita sensibilidade, com muita disciplina, para que nós sejamos um povo zeloso de boas obras, o qual podemos apresentar diante de Deus e dizer, eis-me aqui, Senhor. Porque senão nós estaremos negligenciando o que está escrito na palavra. A gente tem que aceitar o que vem de Deus, o que vem da palavra. Você vê algumas pessoas perguntando, por que não está aqui? Já mudou de igreja. Agora, ele teve quantas igrejas passou e nunca se afirmou em nenhuma delas. Por quê? Crente rebelde. Crente que vai procurar, aleluia, rosa onde tem espinho. Vai procurar, aleluia, coisas que não existem em Deus. Deus existe misericórdia, compaixão. Deus existe longanimidade, mas Deus também se ira. Deus se ira porque vê que é duro demais, é duro servir, é duro honrá-lo, é duro posicionar, é duro dizer, eis que o Senhor pode contar comigo. E certamente a incredulidade é umas coisas que está muito grande no coração das pessoas. Eles não acreditam que a palavra de Deus é suficiente para mudar a história deles, para abençoar eles. E certamente quando Deus fala, a Bíblia fala que Ele envia a sua palavra. E ela dirige ao alvo e diz que a terra se absorve. Então eu tenho ouvido a Deus e muitas vezes Deus tem puxado a minha orelha, Deus tem falado. Eu falo, Senhor, mas eu não estou suportando algumas coisas.
Não dá, a pessoa chega na porta e diz que é crente. Não ora, diz que é crente, não faz nada para o progresso da igreja. Diz que é crente, qualquer coisinha que acontece na igreja, ele já murmura e já sai dela, já fica arrumando questionamento com ela. E muitas vezes com o próprio pastor da igreja. Então eu tenho dito, se você entrar aqui para ser contra o pastor da igreja, ou levantar esse instrumento do inimigo, vai ser, aleluia, a mão de Deus sobre você. Porque certamente você está fazendo o que não deveria fazer. Nunca contender com Deus, com a palavra, com aqueles que Deus coloca, e está abrindo a Bíblia e ensinando a palavra certa para você. Porque você terá, aleluia, muitas vezes, aleluia, por causa da sua falta de atenção, a sua falta, aleluia, de amor, de compreensão, que Deus, aleluia, usa aquele servo. E aquele servo é um instrumento de Deus, mas ele também, aleluia, não pode ficar pérolas aos cães. Porque a palavra de Deus não é para você pegar e pisar em cima e jogar fora. A palavra de Deus, ela tem que cair dentro do seu coração, fazer a mudança, a transformação, e a sua vida, aleluia, ser mudada e transformada segundo a doutrina de Cristo, e viver para Deus, aleluia, em adoração, em louvor, em honra e glória. Então por isso que Hebreus, ele estava escrevendo isso aí, que eles estavam afastando de Deus vivo, porque o perverso coração. Amém? Às vezes o coração da pessoa ainda precisa ser mudado. O meu coração ainda certamente algumas coisas sempre tem que mudar, porque o coração tem a tendência de se contaminar. O quê? O mundo perverso. Você sabe que os crentes não conseguem ficar com o coração limpo, porque eles saem lá fora, já vem a contaminação. Você pode ver hoje, tem gente que só fica criticando a igreja, só criticando o trabalho da igreja, só criticando, só falando. Mas quando nós olhamos para a palavra e colocamos ele à prova na palavra, você vê que ele está fora da palavra. Ele é um rebelde, ele é um acusador, ele é um instrumento do diabo, e ele não está, aleluia, agradando a Deus, e por isso ele já saiu da presença de Deus, foi reprovado. E se ele não se converter, e se ele não se arrepender dos seus pecados, aleluia, virá juízo sobre ele. Então por isso, vamos acordar, igreja. Deus, ele está atento no nosso coração, na nossa atitude. Ele sabe quem somos. Ele sabe qual é o desejo do seu coração, o que você veio buscar. Mas se você vem na igreja só pensando uma melhoria para o seu trabalho, uma melhoria para a sua casa, para a sua empresa, ou até mesmo alguma coisa, tudo bem, mas irmão, aceita ele o que ele propôs para você. Ouve a voz do Senhor, ouve a palavra, quebranta perante a ele, dá a ele louvor, dá a ele honra, dá a ele glória, que ele satisfará o desejo do teu coração. Porque Salmo 37 diz: entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. E a Bíblia é bem claro, Provérbio 16: entrega teus caminhos ao Senhor e ele deitará as tuas veredas. Aleluia. Então por isso Deus quer uma mudança no homem, uma mudança em mim, uma mudança na igreja, para que ele veja um coração sincero, um coração que o ama, um coração perdoador, um coração, aleluia, quebrantado, um coração contrito na presença dele, e dizer: Deus, trabalha na minha vida, trabalha dentro de mim, aleluia. Porque eu quero ter essa sensibilidade. Por quê? Porque senão eu serei uma pessoa que Deus está falando, o Espírito está falando, e eu fecho o ouvido, os olhos, e não aceito o que Deus está falando comigo. E muitas vezes a gente vai vivendo anos assim, não? Dentro da igreja de Deus, dentro do altar de Deus, Deus falando. Um dia eu cheguei para uma pessoa, ele falou: mas pastor, você é muito chicote. Porque eu gosto de colocar pessoas que reclamam, porque os outros falam: agora eu vou aproveitar também, né? Já que saiu 2 da igreja, outro já murmurou, já foi embora, agora eu vou também arrumar um questionamento. Mas ele já estava revelando faz tempo. E por isso eu costumo descobrir quem está em Deus, quem ama o pastor, quem ama a obra, quem ama a casa de Deus e quem é verdadeira, não é, irmão? Porque certamente uns não têm entendimento, por isso faz isso. Pode ser que na frente ele se acorda, mas outros faz por quê? Porque não quer se entregar totalmente. Ele ainda quer viver do jeito que ele pensa, do jeito que ele age, e ele acaba, aleluia, deixando que a perversidade entra no coração e a incredulidade. E Deus ira. Então Deus falou: pelo contrário, todo dia deixa Deus trabalhar, todo dia ouve a palavra, todo dia dá atenção para Deus, para que Deus possa continuamente fazer que a palavra dele, aleluia, abunde ricamente em vosso coração.
E certamente pelo poder da palavra, com a ação do Espírito de Deus, Ele guarda lá dentro de você a palavra, Ele ensina a palavra, e a palavra vai andar para sempre dentro de você, porque você, aleluia, agora vive, aleluia, cheio de Deus, cheio do que Deus fala, cheio da orientação da palavra de Deus, e você será totalmente diferente, porque você será revestido da vontade de Deus, do querer de Deus, e o Espírito Santo vai mover em você. A palavra estará nos teus lábios, estará no teu coração, estará na tua boca e bem perto de ti. Então por isso ele diz no 13: pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, quer dizer, todo dia, é agora, a fim que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então certamente a incredulidade é um pecado, a perversidade do coração, a irreverência, a falta de temor, a falta muitas vezes, irmão, de sensibilidade do compromisso que você deve ter na presença de Deus. Porque Deus, aleluia, Ele estabeleceu no céu o seu trono e sua palavra domina sobre tudo. Então você vem aqui no domingo para quê? Para alimentar, para ouvir, para ser orientado, para ser admoestado, para dar mais a vida para Deus, aleluia. Não só um dia, nem só um domingo, uma noite, mas todos os dias da sua vida. Porque todos os dias Deus terá um ensinamento, todo dia Deus terá uma palavra, aleluia, de orientação, todo dia Deus terá uma palavra que vai te conduzir o caminho, e todo dia a palavra de Deus te colocará de pé, e ela vai fazer você triunfar. Porque certamente a palavra de Deus, aleluia, é o que você deve dar valor, o que eu devo dar valor. A palavra de Deus é a única, aleluia, que é aprovada 7 vezes no fogo. A palavra de Deus não falha, tudo Ele fez por ela. Haja luz, haja treva, tudo Ele fez pela palavra. Então a palavra de Deus, aleluia, ela tem que ser comparada a um tesouro, aleluia, ou algo, aleluia, e que ninguém pode se comparar, aleluia, com a palavra de Deus. E você tem que ter ela, aleluia, com mais importância da sua vida, além de tudo que existir na face dessa terra, ou qualquer conversa mole, ou qualquer tipo de dogma, ou qualquer tipo de palavras de filosofia. Você tem que acreditar na Bíblia, no que está escrito na palavra. E por isso Deus mandou sua palavra através de Moisés, e Deus falou com eles no monte, e Deus falou para não adorar répteis, para não adorar animais, nem sol que se brilhe, e nem nada debaixo da terra. E Deus disse, aleluia, só teu Deus adorarás. Então é isso que está em Deuteronômio 4, que Deus levou ele do monte para falar. Então eu estou em dificuldade até de pregar isso para você, porque certamente eu já preguei esse ano passado inteirinho, e talvez eu comece esse ano inteirinho até o fim do ano pregando. Talvez você não entendeu. Você precisa ser mais, aleluia, de Deus, irmão. Você precisa entrar mais em um compromisso mais sério com Ele. Você precisa se relacionar com Ele, para você ter a sensação, a sensibilidade, aleluia, quão grande é o Senhor, quão poderoso é o Senhor, Deus de toda a terra. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó, aquele que estabeleceu, aleluia, e Ele diz que não divide a glória dele com ninguém. Fora dele não há Salvador. Ele é o Senhor dos céus e da terra, Ele é o Elohim, Ele é o El-Shaddai, Ele é o Avé, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o grande Rei, Ele é Jeová Shammah, Ele é Jeová Shammah, o Deus da paz, Ele é Jeová Shammah, o Deus presente, Ele é, aleluia, o Todo-Poderoso, Ele é o Deus que está usando minha boca, e está dizendo, eu quero quebrantamento, eu quero mais compromisso, eu quero que você pare de negligenciar a fé, que você viva o que Deus tem em cada dia da sua vida. Certamente o Espírito Santo quer achar um lugar, não quer um coração endurecido, um coração que foi endurecido porque você deixa o pecado, deixa as coisas desse mundo, o engano, a vaidade, a luxúria, todo tipo de coisa preencher o lugar de Deus, amém? Então você precisa entender, Deus precisa achar ali no lugar que Ele quer estar, aleluia. E certamente Ele quer estar por fé dentro de você, Ele quer estar por entrega dentro de você. E quando Ele bater a sua porta, não se encontra como Apocalipse 3, versículo 3, 7, versículo 3, eis que eu estou à porta e bato, se ouvir a sua própria igreja, como diz Apocalipse, a igreja de Laodiceia, Jesus estava batendo na porta, me dizendo, deixa eu entrar na igreja.
E eles não deixaram, porque ele diz: nós temos ouro, nós temos prata, nós temos o melhor, não temos falta de nada. Mas só que Jesus falou: olha, vocês estão cega, estão nu e miserável. E Deus disse: comprai de mim ouro provado para te enriqueceres, e vestiduras brancas, eis que eu venho, aleluia, e castigo. Então se arrependa. Então nós estamos esperando o quê? Eu estou esperando o quê como pastor? Então eu estou tendo dificuldade. Eu cheguei um dia e falei: vou chamar as pessoas e fazer uma reunião e dizer para ele: irmão, você não quer nada aqui nessa igreja, você não quer compromisso com a palavra, você não quer se obedecer ao pastor, você só está dando trabalho, você só está isso aqui. Então, irmão, procura, aleluia, da igreja, aleluia, porque certamente Deus, aleluia, está querendo pessoas novas, pessoas que se entregam a Ele, que vivem a sua palavra e obedecem a Ele. Ah, pastor, mas a igreja está vazio, já foi embora fulano, já foi embora cigana. Claro que vai. Outra pessoa chama para ir para uma religião. Uma religião que colocar um dogma de sacerdote, uma igreja que é uma seita. Que lá é tudo maravilhoso, tem cantigo, tem isso aqui, mas é seita. Ah, o nome de Cristo não é mais exaltado, mais exaltado é os membros, os anciões que falam. Você vê que até os inários que eles têm, eles tiraram o nome de Cristo. E eles não ensinam que você deve ler a Bíblia, que você deve aprender, que você deve viver para Deus todo dia, toda hora, não. Você só está salvo naquela dominação. Mas não, irmão. Nós somos salvos a hora que nós entregar para Deus e dar para Deus ênfase, dar para Deus louvor e dizer: fala que o teu servo ouve. E aí um dia a gente vai experimentar, aleluia, o nosso Deus vindo de uma forma diferente do que Ele queria vir, aleluia, para contra nossas vidas. Irado, porque a Bíblia diz: ai daquele que cair na mão de um Deus irado. Eu falei para um rapaz, quando eu digo, falei: saiu da igreja por quê? Ah, porque adoraram isso aqui, porque a mulher, a esposa. Isso não tem desculpa para Deus, irmão. Aleluia. Porque o próprio Deus disse: amar a mulher, amar o filho, amar qualquer um mais do que a mim, não é digno de mim. E Deus é bem claro: quem não aborrecer sua vida e pegar sua cruz, não pode ser meu discípulo. A igreja de Deus, aleluia, é uma vida nova que vem para nós se vivemos. Nós não podemos chegar diante de Deus e permanecer como estamos. Cada dia somos transformados em glória a imagem do Senhor Jesus. Então é isso que Deus quer fazer. Você viu que a gente fala: faça isso no culto, a pessoa faz outra coisa. Ah, esteja num horário, a pessoa faz diferente. Isso vai irando o pastor da igreja, e vai irando a Deus também. Aí você quer que o pastor faça oração para abençoar, e ele vai falar: não, senhor, faz uma oração, trata com ele, trabalha nele. Porque chega uma hora que o pastor não consegue mais estar em relacionamento com aquela pessoa. Porque aquela pessoa endureceu no culto, endureceu na vida com Deus. E ele passa a ser o quê? Uma pedra que não quer ser lapidada. Porque Deus, Ele quer trabalhar em qualquer um que se diz o seu nome. Porque Ele não faz exceção de pessoa. O que Ele quer é a transformação que Ele precisa fazer, porque nós vamos entrar na presença dEle, no descanso dEle, e o nome dEle será engrandecido. E por isso, continuando, versículo 13: pelo contrário, exortai-vos mutuamente, quer dizer, sempre falando, aleluia, que não haja coração perverso, que não haja dureza no coração, que não haja incredulidade, porque isso afasta você de Deus. Amém? E aí você não consegue relacionar com Ele, porque você tem um repelente. E Deus, Ele não habita. Deus não força também. Então Ele manda o recado e diz: você precisa mudar. Vocês precisam ser transformados para relacionar comigo. E hoje tem pessoas que querem relacionar com Deus cheio de pecado, cheio de tipo de coisa, e não conseguem. E muitas vezes a gente peca com pecados de negligência. Não são pecados que às vezes aparece que é pecado. Não, isso não tem problema. Mas são pecados. Porque tudo que não provém da fé, tudo que não provém de obediência, de disciplina, enquanto a palavra de Deus, cometemos pecado. E temos que mudar, eu tenho que mudar, temos que entrar na frente de Deus, porque há uma vida, aleluia, que Deus não quer que nós vivemos. Nós precisamos abrir o coração, nós temos que entregar, nós temos que aceitar. Aí o que vai acontecer? Aí Deus, aleluia, não vai mais ser provocado por nós. Porque quando nós fazemos isso na casa de Deus, na igreja, e nós não chegamos no horário, viemos na igreja, por isso, por aquilo, os motivos não são Deus, os motivos não são se entregar, relacionar com Ele, se dobrar perante a Ele, você está no lugar errado.
Porque toda igreja que Deus é Senhor, toda igreja que Ele é o Adonai da igreja, Ele tem que ser Senhor da igreja. O que Ele fala, o que a palavra diz, o que o pastor diz nessa segunda palavra de Deus, tem que ser ouvido na igreja. Porque senão eu prego o ano inteirinho, a hora que eu culto com aquela pessoa, a pessoa não vem na igreja porque passou 5 minutos, porque não gostou disso, é porque foi exortado no culto. E eu sou uma pessoa simples, eu não quero confrontar com a pessoa ao ponto que ele saia da igreja. Mas eu tenho que fazer isso porque essa é a vontade de Deus. Você vê que eu já cheguei em pessoa e falei, irmão, você quer uma igreja chique, uma igreja lá que multidão de gente, uma igreja fácil de se caminhar, uma igreja que só levanta as mãos, é sobre maravilha? Então vai fazer o que aqui, irmão? Porque aqui é joelho no chão, aqui é dedicação, aqui você tem que carregar a cruz de outras pessoas muitas vezes. Estão entendendo? Às vezes você insistindo mais. Sabia disso? Você insistindo mais. Porque o irmão chega no outro horário. Já pensou, o irmão vem nos cultos, chega dentro do horário sempre, e você mora encostado na igreja e fica 5, 6 anos na igreja fazendo as mesmas coisas, sempre atrasado no culto, nunca está na hora que Deus pode contar com você, e quando chega empurrando com a barriga, tudo atribulando, e você atrapalha, e Deus não gosta disso, e Deus fica irado, irmão. E certamente Deus quer uma igreja comprometida com todas as coisas que se referem ao seu reino. Por isso que ele diz assim, versículo 15, no 14, porque nós temos tornado participantes de Cristo, e se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz, hoje se ouvir sua voz, não endureçais vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito, por intermédio de Moisés, contra os que se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Então você viu que só por você vir na igreja de Jesus, ou por você estar professando o nome de Jesus, tudo tem que mudar na nossa vida. Nós não podemos ser o que nós era mais. Agora nós somos transformados pelo poder da palavra, agora somos direcionados a uma conversão, a um arrependimento, a um tempo que Deus dá para nós, ensinamento, exortação, nos chamando a atenção, até que Ele possa, aleluia, relacionar com a gente. Porque senão a gente vai provocando, chega uma hora nós somos rejeitados. Porque certamente Jesus Ele ama, mas Ele também rejeita. Se você prestar atenção, quando em João 8:7, ele foi lá onde estava a incredulidade, ele disse, eu não fiz muitos milagres por causa da incredulidade deles. E se você prestar atenção, que Jesus, ele começou a separar os que eram quebrantados, os que o seguiam, e os que vinham a ele, e aqueles que não eram, ia ficando, a multidão ia ficando. E ele chegou em João 6 dizer, eis que esse povo, 6:26, esse povo vem atrás de mim pelo pão que perece, mas não que subsiste para a vida eterna. Então ficava um monte de gente sentado, e Jesus falando assim, vocês vão comer 5 mil homens alimentar, depois ele fez a segunda multiplicação, mas não era isso que Jesus queria que ele aprendesse. Jesus queria que ele aprendesse que ele estava ali como representante de Deus, como filho de Deus vivo, como aquele que o Pai mandou para estar ali, para que eles aprendessem, aleluia, a disciplina, a doutrina dele, aprendessem a vida dele, e a vida dele agora fosse colocada dentro deles, e eles foram transformados para que não seja um povo que fica endurecendo o coração, fica contendendo com Deus, e fica muitas vezes, aleluia, deixando Deus em satisfeito por causa do seu estilo de vida ou da sua forma de viver diante dele. Aleluia, diga glória a Deus, igreja. Pastor, eu vim aqui, vai dar uma moral em mim? Não. Você vê que tem gente que chega ali, chama lá, eu não abro a porta. Fala, não, tem uma igreja aqui, tem uma igreja lá, tem uma igreja lá. Aí eu perguntei, Deus, eu não estou sendo radical. Ele falou, não. Você não pode, aleluia, ficar, aleluia, pondo a mão ou fazendo qualquer coisa, abraçando essas pessoas, porque essas pessoas só fazem o mal. E essas pessoas não entram na igreja com o intuito de somar. Eles querem ver você cair, porque a atitude deles demonstra que eles não amam a Deus, que eles não amam a palavra, que eles não amam seu reino. Então certamente eles vão prejudicar. Todos que não é sincero, não é fiel, ele vive pedra de tropeço na igreja.
Ele atrapalha os que vão chegando. Você tem que ficar com um crente velho na igreja dizendo que ele tem que converter, que ele tem que viver uma vida como deve ser, ele tem que ter disciplina, porque ele não atrapalha o andamento e acaba não agradando a Deus. E todos nós, aleluia, ficamos, aleluia, sem bênçãos da parte de Deus e não recebemos aquilo que Deus preparou para a sua igreja. Porque depois de um culto, depois de ouvir a palavra, depois de receber de Deus, e Deus deu um quebrantamento, o céu se abre para a sua igreja. E a igreja recebe da parte de Deus o poder de Deus. Por isso Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 1, versículo 3: Bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou de toda sorte de bênçãos espirituais na região celestiais. Vamos aplaudir o Senhor nessa noite, que derrama sobre nós a palavra, que derrama sobre nós o Espírito, e quer nos transformar, aleluia. Ele não quer que sejamos reprovados, e por isso que nós temos que exortá-los a admoestar todo dia, até que aquela igreja, aleluia, seja o modelo de igreja que Deus quer na face da terra. Um obreiro que todos olham para ele e dizem que obreiro fiel, ele atrai outros para a igreja. Porque senão ele fica dando mais exemplo, murmurando, fazendo as coisas, só questionando. Ele arruma uma dificuldade para o pastor pregar, o pastor trabalhar, e o pastor não consegue dormir de noite. Eu já faz uns 5 noites que não durmo. Eu estou tomando, sabe o que? Até um amador, né? Dorflex, esses dias. Dá um pouquinho de sono. Por quê, irmão? Porque não é assim que Deus quer. Ninguém embora da igreja, ninguém fazendo biquinho. Deus quer que nós entregamos nossa vida, faça chuva, faça sol, aleluia, está doendo, está difícil, mas é assim que nós vamos conquistando, é assim que Deus vai sendo conquistado por nós, é assim que vamos ganhar Cristo, é assim que Cristo vai abrir um bom tesouro, é assim que Cristo vai levar nós do manancial, é assim que vamos obter a vida eterna. Por isso que Jesus falou: aquele que perder a sua vida, achará-la, mas aquele que perder a sua vida pelo meu nome, aleluia, ele achará-la. Quando você perde aquele minuto seu para dar os fins, e você der para Deus, cada segundo será importante, porque vai chegar um dia, você vai sentir a presença do Pai. O Pai estará em intimidade com você, porque a Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, e para aqueles, aleluia, que o sei ou espera pela sua misericórdia. Então não adianta nada. Você vê que eu vejo, irmão, uma pessoa idólatra, ela muda de igreja, porque é um espírito maligno, não aceita a verdade, não aceita a palavra, e Cristo não está na pessoa. Você sabia que todas as pessoas que estão dentro da igreja, que a palavra não entra, que ele não acredita nela, ele não vive a palavra, ele não é de Cristo ainda. Ele pode até um dia ser, mas, irmão, são muitas pessoas que endureceram, que Deus nem permite mais que entre na presença dele. Sabia disso? Esse povo endureceu tanto, murmurou tanto, que Deus se irou, porque mesmo Moisés falando, mesmo as leis diante dele, eles não apreciaram, eles não entenderam que Deus estava trabalhando na sua igreja, no seu povo, para direcionar o teu povo para a transição do que viria, a vida vindoura em Cristo Jesus. E veio Cristo Jesus agora, cumpriu a palavra, cumpriu a lei, pisou entre nós, teve entre nós, andou entre nós, mostrou aos filhos seu amor, mostrou sua cura, mostrou os sinais, mostrou que verdadeiramente ele era o Filho de Deus, que veio por Deus enviado como Salvador, como Cordeiro, para morrer para a sua igreja, para pagar um alto preço, para comprá-la com sangue. Remir, Hebreus 9,14, lavar nossa mente das consciência das obras mortas, para servirmos o Deus vivo. O que Deus quer lavar, remir, e Deus quer transformar para sermos servos, igreja de Deus, irmão. Deus não quer mais um no culto, irmão. Multidão vem, mas Deus não quer multidão. Ele quer aqueles que vão se entregando e dizendo: tu, meu Senhor, eu vou obedecer o meu chamado, vou ter compromisso com o culto, vou ter compromisso com a oferta, compromisso com o dízimo. E outra coisa, quando estiver sofrendo, vamos sofrer junto, vamos adorar junto, aleluia. Não vou por qualquer coisa revelar também, porque os rebeldes, eles saem e revelam e influenciam outros. Aí a pessoa vê um problema na igreja, um obreiro, uma levita que estava na igreja, aí a pessoa liga para o outro, faz uma influência e tira os outros da igreja. Agora, quando a pessoa aceita Cristo, aceita a palavra, ele é cheio de Deus, ele se entregou a verdadeira para Deus, ninguém arranca da igreja, seja escândalo, seja luta, seja chuva, seja sol, não tire da igreja.
Porque o amor de Deus constrange ele. Ele considera Cristo, aleluia, como sua própria vida. Ele reconhece que sem Deus ele é uma folha seca. Ele reconhece que sem Deus, aleluia, ele não vai ver a eternidade. Ele reconhece que sem Deus, aleluia, ele é fraco, ele é cego, ele é nu, miserável, ele está iludido, enganado, ele está em rebelião e ele não vai ver a face do Criador. Então por isso que existe uma mudança, meu irmão. Por isso que ele diz no 17: e contra quem se dignou por 40 anos agir, irmão? E não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Então quer dizer, a morte espiritual ou a morte física foi totalmente. Porque o que tirou eles para levar para o deserto e sustentá-los, ensiná-los, tratá-los, provar eles no deserto. Porque Deus, a primeira coisa que ele faz, ele entra, ele fala, ele demonstria dia após dia, e ele vai provando a igreja. Para ver se a igreja vai obedecer, se a igreja vai servir, se a igreja o ama, se a igreja está determinada. Por isso que ele levava eles na água amarga. Por que Deus, quando o faraó vinha atrás dos cavaleiros? Por que Deus levava ele para as provas em cima de prova? E de repente a nuvem levantava e era hora de marchar para mais o profundo do deserto. Que Deus dizia, vamos para Canaã, a terra prometida. Mas para chegar em Canaã, tinha que entrar no projeto de Deus, no processo de Deus, na aprovação de Deus, na obediência a Deus e acreditar em Deus, que Ele provê todas as coisas. E certamente essas aprovações é nos dias de hoje também. E certamente aqui fala que eles morreram porque ficaram pecando. E há pecados que é para a morte, e tem pecados que não é para a morte. Qual é o pecado para a morte? É o pecado consumado. Você está 10 anos na igreja, mesma coisa, sempre dando mau testemunho, não é fiel. Chega uma hora, aleluia, que Deus não vai te agradar. Então certamente você precisa, aleluia, ser exemplo para quem chega na igreja. Ah, mas quando o pastor fala duro, você sabe que ele tem um motivo para falar duro, para exortar, para falar a verdade, certo? Com amor, eu não sabe que eu amo vocês, mas preciso falar a verdade. Eu queria orar, sabe que jeito hoje? Oh, irmão, a cura de Bartimeu. Eu estava lendo num lugar que eu era um grande empresário, que eu orei por ele. Hoje eles têm dízimo grande aí, só que ele está em outro lugar, abriu outro comércio lá. Ele veio algumas vezes aqui e tal, me deu muitas ofertas. Ele sentou muitas vezes, muitos anos, com comida, chocolate, pãozinho. Amém? Sempre tinha um jantar especial. Mas, irmão, um dia ele mandou embora, irmão. Porque o dia que eu vim falar que Deus queria um comprometimento com algumas coisas e algumas coisas tinha que mudar, aí ele deu um pulo desse tamanho. Ele falou, olha, eu vou mandar o lanche para você, a comida para você, o sorvete, o pudim, mas eu não quero que você venha mais aqui. E aí eu peguei e falei, então tá bom, mas quando Deus mostrar para você o que eu falei, então você vai saber que houve um profeta no nosso meio. E certamente não demorou 15 dias, nem isso, 4 dias já mandou chamar. Chegou toda a papelada dos processos e tudo que foi dito para ele, aleluia, aconteceu. E Deus que ele não ia ter tudo. E Deus falou, vou te dar uma parte, para você não ficar sem nada. Mas você não vai ficar com uma parte. Quando eu falei que ele ia ter menos dinheiro, menos propriedade do que era para ter, ele deu um pulo desse tamanho. Então Deus, sabe, foi justo ali na causa, porque era o que era justo para ele. E muitas pessoas nem acreditavam que ele ia ganhar a causa. Entregaram o documento na minha mão, orei 2 anos. Disse, não tem mais jeito, a causa está perdida. A casa está perdida, a casa está perdida. Aí um dia o outro chega aqui com 7 mil reais e entregou nas minhas mãos e falou para mim, você não sabe o que aconteceu. Eles vão instalar um McDonald's lá, vão fazer todas as coisas. E os advogados descobriram um documento e fizeram a petição na justiça e ganharam a causa. E ele agora vai ter, aleluia, condições daquele lugar ser abocado pelo McDonald's. E o McDonald's está lá, aleluia, vai receber 60 mil reais, aleluia, de locação. Aleluia. Então você vê, irmão,
Então hoje você está aqui, talvez nós passa dia e mais dia, por uma causa orando, mas chega primeiro na igreja e diga para o Senhor: faça a tua vontade, cumpra o que o Senhor tem para mim. Se viu uma palavra dura, se viu uma palavra demonstrando, se for todo dia o Senhor tiver que falar comigo, mas fala comigo, Deus, transforma eu, não deixa eu me conduzir a mim mesmo, a minha carne, meus pensamentos malignos, as minhas perversidades, aleluia, porque isso aí vai me levar para longe de ti. E certamente eu vou morrer espiritual, porque sem Deus, aleluia, nós não somos nada, irmão. Sem o Espírito de Deus, a presença de Deus, nós somos enganados, iludidos, daí desvia, volta para a cachaça, volta para a droga, volta para a depressão, volta para a ilusão, volta para idolatria. Irmão, a pessoa fica tão cega, aleluia, que um dia nem parece que ele viu a alva, nunca parece que ele esteve numa igreja. Você vai conversar com algumas pessoas, não tem entendimento nenhum, não. Por que ficou tão longe assim? Porque ele perdeu, aleluia, a oportunidade que foi dada para ele. E ele foi negligenciando, não se aplicou à oração, não se aplicou a ler a Bíblia, não se aplicou a estar nos cultos, e ele foi afastando, e achava que estava vendo na internet, ficava em casa, e não se apresentava um culto racional a Deus. Porque tudo que nós recebemos de Deus é um culto racional. Romanos capítulo 12: apresentai a Deus vosso culto racional, que é um culto que agrada a Deus, um culto inteligente, um culto qual Deus vai se agradar de nós. Então hoje nós não vemos a mudança, porque nós não se apresentamos a Ele querendo essa mudança. Então eles apresentaram nossos corpos santos, agradáveis a Deus, que é o culto racional, para experimentar com a verdadeira vontade de Deus. Romanos 12. Então você vem aqui hoje, a gente tem que mudar hoje, eu tenho que mudar hoje, você tem que mudar hoje, e tem que dizer: ó Senhor, obrigado por tudo. A única coisa que eu não quero, Senhor, é ficar longe de Ti. Porque certamente tem gente que se apresenta a Jesus nesses últimos dias, ele já fala que tem Jesus no coração. Você pode ver, mas como Jesus está no coração dele, se ele não tem os seus mandamentos, as suas palavras, se ele não tem permanência na igreja, nos cultos, qualquer coisinha tira ele da adoração, qualquer coisinha tira ele do compromisso, isso quer dizer que verdadeiramente Cristo não está. Porque uma pessoa que é tomada pelo poder de Deus, pela verdade de Deus, pela justiça de Deus, pelo Espírito Santo, ele não fica mais longe do Pai, porque ele entra no santo do santo, em outro lugar ele não sabe viver. Você pode ver um peixe quando você tira fora da água. Eu lembro que meu pai tirou um peixe, só que aquilo era piranha, e o peixe pegou o dedo dele com a cabeça do dedão. Aí demorou uns meses, falei: pai, não vai pescar lá mais não, que é muito perigoso no Atibaia. Meu pai falou: você vai ver agora essa piranha se eu pegar ela. Um pai que é de um Dex, daqueles que arrancam do pé de bambu, e falou: você vai ver a hora que eu pegar ela. Aí pegou a piranha e jogou para fora, aí ela com a boquinha ele pá. Então tem peixe que você tirava, uns 5 minutinhos já estava. A piranha é mais difícil. Você pode ver que tem gente que é mais difícil, mesmo fora de Deus, mesmo ali, ele morde, ele ataca, ele fere, aleluia, e demora para morrer, o desgraçado. Você pode ver, muitos falam: essa ruim demora mais para morrer. E tem outros que é mais fácil, morre rapidinho, mesmo. Ai, iludido, ai, de depressão, tantas coisas. Então hoje Deus está dizendo que a igreja, aleluia, nos versículos 5, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, se impossível outra vez renová-lo para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si o mesmo Filho de Deus, e expondo a ignomia. Porque a terra, deixa eu ver onde eu estou aqui, acho que eu estou errado. Desculpa aqui, também aí ia servir, mas eu estou no 18, desculpa. No 3,18. Vocês perceberam que eu estou de óculos novo? Tem hora que eu olho assim, parece que sai ele tem 3 graus, de cima, no meio e embaixo. Quando o outro mandou tirar os avisos, então, eu não estou me justificando não, igreja. Não vamos voltar na palavra. É que aquele dia eu estava louvando aqui, eu estava assim, e de vez em quando o fato pega a claridade, faz uma mudança, parece uma faixa, alguma coisa, sabe? Parece um vulgo, assim, então é um pouco difícil. Mas vamos lá, no capítulo 3, versículo agora 18. E contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade.
Então Deus resumiu tudo, que eles não acreditavam no que Deus estava falando, não acreditou da vida que Deus queria que eles vivessem, não aceitavam o que Deus falava, não queria viver uma vida diariamente na casa de Deus, na oração, na palavra, na meditação. E aí foi isso que eles morreram, foram para o pecado, e certamente é algo que Deus falou, não puderam entrar no descanso, quer dizer, não entraram na salvação. E certamente é isso que a igreja não está entendendo. A transformação que Deus quer para a igreja, para nós, é para nós entrar no descanso de Deus, no gozo eterno. E por isso, as pessoas hoje não estão crendo na palavra. As pessoas creem em revelação, creem em sinais, e aqui já aconteceu muitos sinais, mas não creem quando a palavra está sendo dita. E aqui nós sempre falamos, acredita na palavra, crê na palavra, vive a palavra, entrega a palavra, e ela vai satisfazer o desejo do seu coração. Ela vai mostrar para você que se você ficar correndo só das coisas terrenas, você está correndo atrás daquilo que é bom, que perece. E certamente Deus poderá até te dar o que você quer, mas a sua alma vai sofrer. Abre lá em Salmos 106. Diga glória a Deus. Você vê que culto assim é mais difícil para o pastor pregar. Porque se você prega só um culto, Deus está te dando, revelando, tem isso, fica um culto animado. Mas quando entra, Deus está falando que é compromisso, Deus quer quebrantamento, Deus quer, porque você está correndo risco de perder a sua salvação. E muitas vezes não entrar naquilo que Deus quer que você entre. E aí, no Salmo 106, deixa eu ver se é isso mesmo. Versículo 14. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram o Deus na solidão, e concedeu o que pediram, mas fez desfinhar-lhe a alma. E tiveram inveja de Moisés no acampamento de Arão, o santo de Israel. Então você vê, né? Aleluia, isso mesmo? De Arão, o santo do Senhor. Quer dizer, o homem de Deus. Então você vê que o problema, que eles estavam cobiçando tudo e queria tudo, era ansioso para as coisas materiais dessa terra, aí só exigindo de Deus, e Deus mandando, mas Deus encheu na vida de carne, e eles ficaram com a alma desfinhada, não é? E certamente as pessoas que não relacionam com Deus, ele vira perseguidor na igreja, ele vira aquele crente criticador, crente crítica, aquele crente que o culto para ele critica tudo. Ai, o microfone está alto, ai, o pastor demorou muito, ai, dá muita Bíblia, ai, o pastor chama muita atenção, ai, o pastor parece que vem só com um chicote e um cajado na mão, ai, tem um irmão que vinha aqui, tudo para ele é chicotada, porque tudo que vem para ele, para obedecer, para ser fiel, para se entregar, para ser comunicação com Deus, é chicote para ele, porque ele só quer aquilo que Deus quer dar para ele. Ele só quer passear um carro bom, um bom emprego, ter uma paz, não quer enfermidade, não quer doença, não quer perseguição, não quer nada, está no nome de Jesus. Em muitos lugares ninguém nem vai saber que ele é de uma igreja, porque ele nunca falou para ninguém da igreja que ele vai, e nem qual a igreja que ele é mesmo. Por quê? Porque certamente ele não tem convicção de congregar, de estar diante de Deus. Então aqui fala no versículo 14, entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram na solidão, e concedeu-lhe o que pediram, mas fez definhar-lhe a alma. Deus dá o que você quer, mas depois a sua alma definha. E depois você, por falta de relacionamento com Deus, você vira um perseguidor da igreja, um crítico da igreja. Amém? Você é um mero cidadão aí, que qualquer coisinha, sem entendimento, sem nada, aponta, rebela contra pastor da igreja, vira um rebelde. Foi isso que aconteceu com Arão. Eu preguei isso na terça-feira, né? Na quinta-feira, sobre os que levantaram contra Moisés. Porque toda pessoa que sai fora do projeto de Deus, da direção de Deus, do quebrantamento, da entrega para Deus trabalhar, orientar e viver a palavra, ele vira a igreja, ali é tudo contra aquilo que é da igreja. E ele passa a contender com aquilo, o qual Deus queria que ele vivia. Então ele começa a bater de frente, aí ele tem que sair da igreja.
E aí ele tem que mudar de outra igreja. Porque se for Deus, lá na igreja vai ser a mesma coisa. Porque se na igreja ficar aquele crente que não se rende, não se entrega, não se converte, não vive do jeito que Deus quer, aí não chega uma hora que não tem jeito, ele morre mesmo, vai para o mundo de ver e desvia. Mas tem aqueles, irmão, que às vezes vem à igreja buscar uma bênção, Deus dá para ele, e aquela bênção que Deus dá para ele, ele fica com as coisas de Deus, mas fica sem o que a presença dele. E aí a pessoa fala, fui abençoado, Jesus é meu amigo, tudo que eu peço para Deus, Deus dá. Não, irmão. Deus fez para ele, mas não se agradou dele, porque ele veio atrás de Deus, atrás daquilo que Deus pode proporcionar para ele, mas não daquilo que Deus é para ele. E por isso o Salmo 103, versículo 19, o povo conhecia o quê? Aleluia, o povo conhecia os milagres de Deus. Diga-se, o povo conhecia os milagres de Deus, mas não conhecia o Deus dos milagres. Olha, parece que o irmão lá não conseguiu falar, tá com a boca seca. Diga assim, o povo conhecia os milagres de Deus, mas não conhecia o Deus dos milagres. Mas Moisés conhecia o que? O caminho. E tem muita gente que é melhor conhecer os milagres do que o caminho. Porque quando você entra no caminho de Deus, agora Ele vai direcionar você para o deserto, vai ensinar para você para uma transformação. Ele vai provar você, Ele vai ensinar você que tem que ser fiel a Ele. Ele vai ensinar você, aleluia, que Ele é teu Deus. Ele vai ensinar para você que quando você precisa dEle, aleluia, você não precisa cobiçar nada, não precisa ficar reclamando, que Ele sabe que você precisa e Ele entra com a providência. Mas tem crente que é ganancioso por causa do materialismo e abandona Deus, irmão. E por isso Deus fala, vocês querem, vou dar para vocês. Só que vai desfiar a sua alma. Quer dizer, o seu desejo vai ficar vazio. Então uma pessoa que vive assim, vamos voltar agora em Hebreus até que encerrar. Diga glória a Deus. Abre em Salmo 78, eu vou mostrar um negócio para você. Porque Deus, Ele tem os ouvidos atentos. Salmo 78, versículo aleluia, 21. Sempre você vai encontrar na Bíblia, nós somos matemática, né? E passando alguns versículos, Salmo 78, versículo 21. Você vai ver que Deus sempre falando, eu estou indignado, eu estou irado. Vocês quiseram, vou dar. Mandou lá maná, o que é isso? Encheu o nariz dele de carne e eles comeram para sair para a boca, mas Deus salvou mais a sua alma de finado. Então não adianta nada você estar com o carro bom, com a panela cheia, né? Tudo dando certo, né? E muitas vezes com a alma de finada, né? Sem ter força para orar, sem ter força para vencer o pecado, vencer as coisas desse mundo, andando em treva, vazio. 78, versículo 21. Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado. Está vendo? E acendeu-se o fogo contra Jacó. E também se levantou com o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus e nem confiaram na sua salvação. Então você vê o perigo que está a pessoa não deixar Deus transformar ele. Ele fica incrédulo, ele é aquele crente de oba-oba, diz que crê, mas não acredita. Ele diz que acredita, mas não acredita, porque as suas obras, como diz Tito, não condiz com aquilo que ele vive. E certamente, então, mostra que não acredita. Você vê que nós somos provados todos os dias e tentados também. Mas não é Deus que atenta, mas nós somos tentados pela nossa própria cobiça. E muitas vezes nós somos atentados pelo próprio diabo. Mas quando você está cheio de Deus, você está com a palavra, Ele diz, ó, se tu me prostrares, você vai ter todas essas coisas deste mundo, como Ele ofereceu para Jesus. Mas quando você está com a palavra, você vai dizer para ele, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra que sai da boca de Deus. E quando ele fala, se você me adorar, eu vou tirar toda essa maravilha aí, ó. Mas você vai dizer, Satanás, está escrito, só teu Deus adorarás e só Ele dará culto. Porque você está cheio de Deus, você está revestido de Deus, você não troca Deus por conversinha de Satanás, você não troca Deus por as coisas desse mundo, porque certamente você, aleluia, vai ver a salvação de Deus, irmão. E uma pessoa salva uma vez por Deus, ele tem que permanecer nessa salvação. Porque se ele bobeia, o inimigo, a terra, o mundo, as situações vão embriagando ele.
E daqui a pouco aquele crente que acreditava que o azeite da viúva multiplicava, não acredita mais. Que acreditava que Jesus cura, não acredita mais. E aí ele já não vem mais, ele já não fica na dependência de Deus. Então aonde que Deus estava falando aqui, ouvindo isso, Deus estava indignado. Você acha que Deus não ouviu o que nós falamos, o que nós pensamos? Deus conhece. Deus sabe como é que você vem nos cultos nessa noite. E talvez você pensou, eu vou chegar lá na igreja, meia dúzia de pessoas, mas Deus diz, onde tiver 1 ou 2, 3 reunidos, no meu nome estou no meio deles. Agora, dá o nome dele para quê? Para ouvi-lo, para aceitá-lo, para entregá-lo. Aí ele vai levar nós no propósito dele, vai levar nós no manancial das águas, vai levar nós no lugar secreto, aí vai encher nós, aí vai trabalhar em nós, vai acrescentar em nós mais paz, vai acrescentar em nós mais força, até que ele entrega a plenitude de todas as coisas nas nossas mãos. E a gente já quer tudo nas nossas mãos. E aí não estamos em condições de ter. E aí a gente troca a Deus por qualquer coisa. Porque vai vir nas amizades, vai vir nas outras coisas. E vai aparentar que o caminho agora não é mais um caminho de dedicação. Agora você vai relaxando espiritualmente. Vamos botar lá em Hebreus, eu tenho que encerrar. Diga glória a Deus, igreja. Então o crente, nós, igreja, corremos risco. No 4, versículo 6. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, em que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. E de novo determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçai o vosso coração. Ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito do outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Então você viu a incredulidade, a falta de compromisso, de entrega para Deus, fez que ele fosse incrédulo, não tinha a fé que Deus queria que ele tivesse nele, confiado que Deus é Senhor da vida dele, provê todas as coisas, e ele afastou de Deus, não entrou no descanso, afastou porque ele se torna desobediente, porque tudo é um acarretamento. Quando você passa a não entregar para Deus, a fé vem por ouvir a palavra de Deus, e o Espírito não opera para te dar suporte, para te dar dedicação, e cada dia você não vive, você só perde. Vamos dizer, cada pessoa que não vem no culto, na igreja, não vem no altar, não vem na congregação, ele está perdendo. Porque Deus vai falando com ele, vai orientando, vai trabalhando na vida dele, porque Deus tem um plano eterno de salvação. E Deus quer que você entre no descanso, no gozo dele, na presença dele, mano. Aí é onde você tem que ter a transformação de Deus, para que você tenha aquilo que Deus quer colocar dentro de você, o espírito de fé, o espírito de obediência na sua palavra, para o relacionamento ser perfeito. Porque a desobediência leva você para longe de Deus. Você pode ver, começa a desobedecer hoje, desobedecer amanhã, quando vê, já é um desobediente total. Já não obedece mais nada. Antigamente até obedecia alguma coisinha, mas como a palavra de Deus é extensa e toda a vida nós temos que vir diante dele, então nós temos que obedecer tudo que está escrito. Nós não podemos pegar uma parte do que está escrito e outra não. Você vê que tem gente que pega a caixinha de promessa, sai lá, as promessas de Deus. Só palavra de bênção. Mas aqui vem, ele pega uma caixinha que não é só promessa, que tem mais palavra de Deus, ele vai ver a correção de Deus indo para ele também. E é onde ele não quer. Ele não quer que Deus mexa, aleluia, naquele orgulho, naquela vaidade, naquela falsa religião. Deus não quer entrar lá, mas ele não quer deixar. E por isso nós estamos aqui hoje. Aí então no versículo 11: esforçamos-nos, pois, a entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência.
Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. E penetra ao ponto de dividir alma, espírito, junto e medula, apta para discernir pensamento e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas, patente aos olhos daquele que temos de prestar conta. Então por isso que as pessoas vêm na igreja e eles só ouvem, como nós vimos anteriormente, boas novas. Aí, que maravilha, Jesus Salvador, Jesus tem um pão para multiplicar, Jesus tem uma porta aberta, Jesus tem uma cura para o meu câncer, para a minha doença, para a enfermidade, Jesus vai arrumar uma coisa melhor na minha empresa, mais cliente. Aí você vai pensando isso daí e você se acaba afastando de Deus. Porque esse pensamento, ele vem depois que você está completado, transformado e apto para viver diante dele. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Diga assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Então você está tão preocupado com todas as coisas que Deus não pode nem falar com você, porque você já vem irritado na sua cobrança na igreja. Eu vou lá só exortação. O pastor quer que eu fique todo dia na igreja, que eu venha ao culto de terça, que eu venha ao culto de quinta, que eu venha ao culto de domingo. É claro, não. Se você quer mais de Deus, você tem que dar mais para Deus. Se você quer total conhecimento, total enchimento, total transformação, para entrar no descanso de Deus e aproveitar aquilo que você está ouvindo da palavra de Deus, então certamente, aleluia, você vai ser obediente, vai ser compromissado. A palavra operou em você aquilo que Deus disse: minha palavra é viva e eficaz, mais cortante de uma espada de 2 gumes, penetra o corpo, dividir espírito e alma, e é apto para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Então por isso que Deus fala, porque Ele quer mudar nós, Ele quer pôr cada coisa no seu lugar. A carne no lugar da carne, a espiritualidade no lugar da espiritualidade, e a alma no lugar dela também. Porque nós ficamos guerreando dia após dia, e nós precisamos vir para Deus e chegar diante de Deus de tal forma que a gente alcance isso que Deus tem para nós. Porque isso é o evangelho da transformação, do conhecimento, o evangelho da salvação, o evangelho que leva você mais perto de Deus, que te transforma. E outra coisa, depois ele acrescenta tudo na sua vida. Por isso que ele diz, continuando no 14 agora, encerra mesmo: tendo pois Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservamos firme a nossa confissão. Porque não tem um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Hebreus 4, versículo 15. Até foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Achegamos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e achamos graça para sermos socorridos em ocasião oportuna. Então a gente vai vindo na igreja, aonde eu estou na graça? No altar. E aí Deus vai falando: eu vou mudar o seu coração, acredita no que eu tenho, acredita na minha palavra, viva a minha vontade, me adora e me sirva, deixa esse mundo, deixa a incredulidade de lado, vive pela fé agora me adora, me sirva, seja uma nova pessoa em Cristo, viva diante de mim agora. E aí você vai ver o poder de minha palavra, vai mudar na sua mente, vai mudar no seu coração, vai de corpo, espírito e alma, você estará pronto. Agora você buscou, você chegou, você recebeu graça e agora também na oportunidade o socorro de Deus. Então o socorro você vai encontrar, irmão. Mas primeiro Deus quer você transformado, a graça dele. E a graça dele te transformando, o perdão, a misericórdia, o ensinamento, aleluia, a paciência que ele tem, o perdão, a graça que ele tem, que ele é longânimo, a transformação que Deus faz. Você mesmo vai olhar um dia no espelho e vai dizer: eu não sou mais o que eu era, aleluia.
Porque primeiro você falava de um jeito, agora você vive completamente diferente. Primeiro era um rastapé, gostava de uma musiquinha, de um pá, um carnavalzinho, agora até carnaval evangélico, misericórdia. Mas não era tudo diferente. Agora não, agora você é santo em Deus. Agora você tem motivos, aleluia, para adorar a Deus, para servir a Deus. As suas palavras são temperadas. Você agora é um crente fiel ao seu Deus. E aí então agora você vai receber de Deus, no tempo dele, na hora dele, que é chamado Carós, as bênçãos dele para você. A sua casa será salva. A Bíblia diz que a casa do será salva. A casa do justo terá todas as coisas. E a Bíblia diz que nem o justo é desamparado e nem sua descendência mendigarão pão. Aleluia. Aí você então agora, o pai olha e fala: eu tenho que dar uma bênção maior para esse meu filho. E aí entra no Salmo 2 que ele diz: tu é meu filho e eu te gerei, peça a nação por herança e eu te darei. Aleluia. Então a gente quer tudo, mas não entendeu que Deus quer primeiro fazer em nós. Por isso que é uma necessidade, como diz ali, discurso. É tudo gemendo, chorando, arrastando, muitas vezes batendo o joelho, muitas vezes batendo na carne, fazendo de tudo, aleluia, para vir perante a Ele. E aí nós saímos, amém, daqui com uma grande vitória, amém? Aí nós vamos louvar a Deus. Eu estou dentro do horário, eu ia terminar mais cedo, mas eu vi que nós estamos tudo perto, só irmão, mas ele vai rápido. Abre a sua Bíblia agora, oh, aleluia, diga glória a Jesus. Diga comigo: chegai-vos, portanto, confiadamente eu junto ao trono da graça, para receber graça, misericórdia. Aleluia. Por que você recebe misericórdia? O Salmo 103 ele vai falar sobre isso. A misericórdia do Senhor é para aqueles que o temem, para aqueles que o guardam os seus mandamentos e os cumprem. Então é isso. Aí o irmão botou debaixo da misericórdia, sem obediência, sem fidelidade na igreja, sem uma entrega total para Deus. Ele está mentindo, ele não alcançou misericórdia ainda. Ele está achando que Deus deu a misericórdia, mas deu também para ele buscar. Amém? Todo mundo quer misericórdia, dá no carnaval misericórdia, mas ele não busca essa misericórdia, ele não está debaixo. A misericórdia foi dada quando Jesus bate a sua porta e diz: agora você me busca, deixa eu te transformar, arrependa dos seus pecados, agora entra, não seja duro do que eu falo, põe o seu ouvido agora para ouvir tudo que eu mandar, todos os dias da minha vida, vai ser transformado, aleluia, com muito esforço, com muita dedicação, aí depois você vai receber, aleluia, a tua porção, aleluia. Eu ia falar uns salmos aqui, acabei até esquecendo, diga glória a Deus. Então nós vamos ter que encerrar agora. Abre o Salmo 84. Esse aí é para mim em casa, viu? A missão de casa. Aleluia. Fala para mim, quanto tempo você dedica no seu trabalho numa coisa? Quanto tempo você dedica em ir para casa e orar? Salmos. Oh, aleluia. Diga glória a Deus. Esse óculos tem hora que me atrapalha um pouquinho. Eu falei igual os Salmos mesmo? 84. É por isso que eu aproveito, assim, quando tem os irmãos que querem ler Bíblia, e você vai dentro do horário. Eu sei que às vezes a gente ultrapassa, mas o desejo é de você ler, de você comer, de você encher, para que a transformação aconteça. Porque se você não for instruído, a palavra não for pregada, as boas não for anunciadas, aí você só depende de você, não depende mais de Deus. Ai, se Deus viesse do céu, Deus já fez a parte dele. Deus já enviou a palavra, enviou o Espírito Santo, enviou os projetos da igreja, só tem que se render, dobrar, alimentar dele, viver para ele, se entregar a ele, e ele fará, aleluia, a grande transformação, a salvação estará em nós, o gozo de Deus, e depois as bênçãos dele. Salmo 84, versículo 4. Bem-aventurado é os que habitam em tua casa, está vendo? Que tem o hábito, que louvam-te perpetuamente, que vem dar louvor. E bem-aventurado é o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aprainados. Maria, vem louvar, Maria, por gentileza do Senhor nosso Deus. Se você conseguir aquela última chance, né? Faz tempo que eu não louvo, que eu vou, você sabe qual que é? Aleluia. Aí diz o versículo 5: bem-aventurado é o homem cuja força está em ti, cujo coração se encontra os caminhos aprainados.
o qual passado pelo vale areado fez dele um manancial de bênção e cobre as primeiras chuvas. Vão indo em força, cada um deles aparece diante de Deus de Sião. E o Senhor dos exércitos escuta a minha oração, presta ouvido, ó Deus de Jacó. Então você vê que eles iam na força, no vale areado. Isso, diga comigo, isso é os salmos de acesso. Porque quando você sai da sua casa, você já tem que abrir os céus para chegar diante de Deus. Você não pode sair da casa reclamando mais um dia no culto. Chega lá, o pastor vai pregar 2 horas, toda hora vai ler versículo. Aí você está perdendo, você tem que dizer, me alegrei quando eu vou a cara do Senhor. Porque você vem diante de um Deus que a hora que você dobrar o joelho, Ele tem tudo o que você precisa. Ele vai onde você não pode ir, Ele pode fazer o que você não pode, porque Ele é Deus dos deuses, é Senhor dos senhores. E muitas vezes eles iam, aleluia, para Jerusalém cantando o hino de acesso. Vamos para a casa do Pai, no meio do vale areado, vamos passar deserto, vamos se esforçando, aleluia, vamos andando, vamos suando, mas vamos chegando, aleluia, estamos chegando na casa do Pai. E a hora que chega na casa do Pai, faz uma oração a Deus, aleluia, e o Deus de Jacó entra na providência, aleluia. Por quê? Porque é o hino de acesso. Um coração quebrantado, irmão, ele atrai, um coração quebrantado vê milagres de Deus. Então quando você vem para a igreja, já vem murando, reclamando, pastor vai chamar a atenção porque eu cheguei atrasado. Sempre vou, irmão, porque isso é um ato meu também. Porque eu sempre gosto de ver aquela pessoa nos horários disciplinada, porque um dia vai fazer falta lá. O dia que abrir o livro, se ele for salvo, vai fazer falta o galardão dele. Porque cada dia que você chega, você é aprovado, como o obreiro aprovado que maneja a minha palavra com o tempo de envergonhar, você está recebendo bênção da parte de Deus. Toda vez que você sai da sua casa com esforço, está com problema em casa, está com luta, às vezes o carro está quebrando, está queimando óleo, aleluia, mas você está vindo para a casa do Pai, aleluia, você é bem-aventurado, aleluia. Vamos amar a Deus agora? Aleluia, vamos ficar de pé e louvar o Senhor nessa noite. Se foi cansativo, não reclame, irmão. Que privilégio que nós estamos tendo, irmão. Já pensou sair da sua casa para vir na presença do Todo-Poderoso? Não é porque que a igreja tem poucos membros, não, igreja. Essa igreja é de Deus, aleluia. Glória a Deus. Ele está aqui, Ele estava esperando que você dobrasse os joelhos nessa noite e apresentasse a sua súplica. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Eles endureceram o coração. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar a mim mesmo, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne e fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Oh, aleluia. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Aleluia! Se tiver que gritar, eu gritarei.
vai ser mais obediente. Fazer tua vontade, ver tua vontade, doce Espírito, e que a minha vida seja tua vida, e que a minha vida seja tua vida, Jesus. Oh Deus, seja louvado, aleluia. Oh Deus, derrama teu Espírito, Senhor. Oh, aleluia, obrigado, Jesus. Oh, a igreja vai abrindo sua boca para adorar Ele agora. Oh, Deus vai fazendo a sua oração nesta noite. Oh, oh, aleluia, você viu que ali ele diz: a casa de Deus é lugar de orar. Tem crente que chega na hora da oração e não dobra o joelho. Às vezes ele vem na igreja e fica reclamando. Muitas vezes ele não vê a hora de sair da presença daquele que é poderoso. Ainda o Davi escreveu assim: essa noite não dormirei, não acharei descanso para meus olhos, até que eu ache lugar para o Todo-Poderoso. Enquanto Deus não entrar na sua vida, enquanto você não se converter, fica murmurando 5 minutinhos de culto, fica murmurando desculpa esfarrapada, assim sai daqui já vai correr para o pecado. E você quer encontrar a presença de Deus ainda, você quer ainda que Deus se agrade de você, que Deus se agrade de nós, aleluia. Se entrega nessa noite para Ele agora. Oh, o Evangelho é o poder da salvação daqueles que creem. O Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Você está ouvindo a boas novas todos os dias. Todo dia ouve palavra pelo rádio, ouve palavra dentro do carro, onde você vai, aleluia. E muitas vezes você, aleluia, não está entendendo que Deus está falando toda hora. Mas chega uma hora que Ele não vai mais dar atenção para você. Mas chega uma hora que você não vai ser mais procurado por Ele, porque você negou a sua salvação, negou a sua fé, você foi incrédulo, você foi desobediente, aleluia. Você está perdendo a oportunidade. O Pai quer fazer você descansar nesta noite. Pai, para que Ele sinta que o Senhor o ama, que o Senhor quer falar para transformar a igreja. Vai queima o coração do obreiro agora, queima o coração dessa mulher, queima o coração desse jovem agora. Vai querer pessoas que vieram de outra cidade, como o Anderson, representando a sua família. Queima o coração dele agora, queima o coração desta irmã. Deus, com unidade está aqui nessa noite. Queima o coração agora. Ai, Senhor, ai, Espírito de Deus, aleluia. Vai no trono da graça. Vai que nós já chegamos nessa noite. Deus bendito, aleluia. Cura agora nessa noite. Cura, serei sarado. Espírito do Senhor nessa noite. Enche de poder agora, enche de unção agora, para que eu nunca venha desviar do seu caminho, que eu nunca venha, vai trocar o Senhor, Pai querido, por outros deuses, que eu possa ser enganado na minha caminhada. Deus, que eu possa me perder, ó Pai, diante, meu Pai, da sua direção, diante dos seus ensinamentos. Abre agora, ainda caramba, fala conosco agora. Eu não quero morrer no deserto, eu não quero morrer, meu Pai amado, eu não quero, meu Pai, se eu não perder, ó Pai, a vida de Deus, a vida abundante, e todo demônio, Pai, que luta contra a minha vida, que luta contra a vida dessa pessoa nessa noite, vai ser removido. Uma vida desse obreiro, uma vida dessa obreira que não entendeu a sua palavra, vai querer, que muitas vezes não teve humildade de ser quebrantado. Grande Deus, aleluia.
aleluia. Bendito seja o teu nome agora, e derrama da tua abundância agora, e que essa semana, Pai, na terça, na quinta, nós possamos estar aqui, ó Pai, dia após dia, sendo tratado, mudado, consumado, direcionado. Ah, Deus, aleluia, porque somos a tua igreja e temos sede de ti, ó Deus. Então aviva agora e dá uma grande vitória nesta noite. E todos que creem, diga amém, Senhor, diga graças a Deus agora. Aplauda Jesus agora em nome do Senhor. Oh, Espírito de Deus, aleluia. Oh, Espírito de Deus vivo, obrigado, Senhor, nesta noite, pelo renovo da nossa alma. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Estou terminando dentro do horário, 8h35. Amém. Depois, quem quiser vir aqui, uma oração de mão, falar comigo, eu estou aqui. Que a consolação de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Divino Espírito Santo sejam com todos, igreja. Vão em paz e que Deus abençoe. Aplauda Ele agora, aleluia. Oh, obrigado a Deus pela sua palavra. Obrigado, Jesus, nós te adoramos, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Jesus. Se não pregar a Bíblia toda, que é a noite toda.